Ah, é desse jeito, é desse jeito. Estamos já gravando. Hoje é a quinta-feira. Não é 7 de setembro, não. Ela já ficou para trás de 7 de setembro. Mas é 9 de setembro de 2021. Você está ligado no canal das quintas-feiras. Turma do curso básico em Teologia, Academia Bíblica Internacional Bereia. Isso mesmo. Hoje é a terceira aula da matéria Síntese do Novo Testamento. Meu Deus! Aleluia. O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerindo já era, não continua numa boa. Mas, graças a Deus, estamos aqui, né, animados, apesar de algumas dificuldades, lutas, que é normal na vida cristã. E temos alegria hoje, né, redobrada. Né? Graças a Deus, eu pensei que essa turma aqui ia daqui a pouco ia cantar para o Wince. Bendito seja o seu fruto entre as mulheres. Mas graças a Deus que o Wince é bem casado, gente. Eu conheço a esposa dele porque ela estuda com a gente na terça-feira, então estava um negócio esquisito, né? Só o Wince, o bendito fruto entre as mulheres, mas agora não. O Wince agora está alegre, olha o sorriso dele. Aí o nosso novo companheiro, novo aluno, esposo da nossa irmã Isa. Quem é esse rapaz bonito de óculos, essa barba que é uma potência, só Deus na calça. Irmão Alan, não é o Alan Frost, nem o corredor Alan, mas é o Alan, isso mesmo. É o Alan da irmã Isa. Gente, o que nós dizemos para o nosso irmão Alan? Isso, esse rapaz bonito. Irmão Alan, faz um gesto aqui para o povo conhecer o irmão. Ó, até o gesto dele é que tem força, tem garra. O que nós dizemos para o nosso irmão Alan? O que nós dizemos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique conosco até o arrebatamento. Até o arrebatamento. Depois do arrebatamento já era, não tem mais, acabou a escola teológica. Vamos aproveitar enquanto estamos aqui na Terra, porque lá no céu vai ter coisa muito melhor, mas muito melhor mesmo. Em nome de Jesus. Gente, vamos começar a nossa aula, porque o trabalho que temos hoje é enorme, enorme. Vamos lá. Quem se lembra onde nós paramos? Vamos ver. Quero ver os que têm boa memória. Quero ver os que têm... Rolos do Mar Morto. Rolos do Mar... Irmã, nossa irmã, olha, se quem não conhece, irmã Ala, essa irmã morena, simpaticíssima na terra, esse sorriso, vovó, eu com 62, não sou vovó ainda, saúde, até o espirro sai estéreo aqui, rapaz, em Dolby Surround 5.1. Irmã Verônica é nossa irmã brasileira, importada de Viana, Espírito Santo. Ela está ligada, tá? Página 8, Rolos do Mar Morto. Já falamos sobre os rolos do Mar Morto. Vamos, então, entrar no ambiente do Novo Testamento. Eu tenho certeza que alguns de vocês, ou todos vocês, já fizeram, né, uma leitura, ou bem por cima, ou então profunda, sobre o Novo Testamento. E eu tenho certeza que, nesta leitura, vocês perceberam sensíveis diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a primeira parte da Bíblia e a segunda parte da Bíblia. Só relembrando que o Antigo Testamento é composto por 39 livros e o Novo Testamento é composto por 27 livros. O Novo Testamento começa com o Evangelho segundo Mateus e conclui no livro do Apocalipse. O Novo Testamento foi escrito originalmente no idioma grego koiné, não o grego que hoje se fala na Grécia, mas o grego clássico, aliás, o grego popular, porque o grego que se fala hoje na Grécia é o grego clássico, né? O grego dos filósofos, o grego dos estadistas, mas o grego que se fala entre os religiosos, porque existe ainda, tá? E entre os estudiosos é o koiné, que é o chamado grego antigo. Então, a linguagem de Mateus a Apocalipse, nos seus originais, é todinho no grego koiné. Provavelmente... Professor, sim. Se difere no quê? Na pronunciação e também de palavras? Ou... O alfabeto é exatamente o mesmo. Só muda algumas palavras, tá? Como, por exemplo, a palavra pai, no grego koiné, é pater. No grego clássico, pateri. Pateri. Então, pater, pateri. Mãe,
mater, materi, filho, no grego koine, huios, no clássico huiusi. Então, muda um pouco na terminação de algumas palavras e de alguns verbos, mas o alfabeto é exatamente o mesmo, né? Quando eu estive na Grécia, tentei conversar com as pessoas do grego koine e ficavam rindo, né? Por quê? Por que estão rindo? Porque eu estou falando um grego de 2.300 anos de idade. Então, parece que eu tinha viajado no tempo, né? Aí, quando eu entrei numa igreja católica ortodoxa, estava lá como eles chamam de um sacerdote, não é o padre, é um sacerdote. Aí eu cumprimentei a ele em grego, koine, ele ficou feliz da vida. Me perguntou se eu era um religioso ou era um estudante. Eu falei, sim, eu sou um teólogo, então é a razão que eu falo o grego koine. Mas por que eu estou abordando esses detalhes? É para nós entendermos, né, o ambiente do Novo Testamento. O ambiente do Novo Testamento, como você está lendo aqui na página 8, ele é dividido em 3 seções, ou em 3 importantes considerações que não podemos ignorá-las. O ambiente religioso, o ambiente político e o ambiente cultural. Me permitam usar um exemplo. Nós somos brasileiros, com a grande maioria. Nós somos brasileiros. A maioria de nós somos brasileiros, com exceção da minha pessoa, porque eu sou meio brasileiro, né? Eu sou judeu, sou filho, neto, bisneto de judeus, embora nasci no Brasil, embora eu tenha a cultura brasileira dentro de mim, mas eu sou participante de 3 culturas bem diferentes, né? Eu também tenho sangue espanhol, a cultura espanhola faz parte também da minha cultura de vida, então são 3 culturas que eu estou praticamente entrecruzado, mas vocês, na sua maioria, estão tão somente na cultura brasileira. Há vantagens e desvantagens como estamos em mais de 2 culturas, né? Porque criam-se, às vezes, pequenos conflitos. Na questão do Novo Testamento, é algo também um pouquinho parecido, porque nós temos 3 ambientes. E vamos entender qual a influência desses 3 ambientes na compreensão e na interpretação desta segunda parte da Bíblia, chamada Novo Testamento. Por exemplo, o ambiente religioso. O ambiente religioso estava entre 2 extremos, o judaísmo e o paganismo. O ambiente onde Jesus viveu e pregou era marcado pelo judaísmo dos israelitas e também pela presença de religiões pagãs de outros cidadãos do Império Romano, principalmente dos seus oficiais, políticos, soldados que habitavam aquela região. Mesmo algumas vertentes do judaísmo, na época de Jesus, carregavam influências pagãs da Babilônia e de outros povos por onde os judeus foram dispersos no exílio. Como é que eu vou lhe explicar a vocês? Um dos fatos mais interessantes, mais curiosos, é que uma vez que Israel, quando foi subjugado por outros povos e por outras nações, queiram ou não, eles foram perdendo um pouco da sua identidade religiosa, ou seja, a natureza pura do judaísmo, né? Tanto quando Israel, aliás, Judá esteve no cativeiro de Judá, quando Israel esteve no cativeiro da Síria, quando os gregos, não é, assumem aquela parte da Palestina e, consequentemente, os romanos. Mas os romanos receberam uma influência muito forte da Babilônia. Tanto que hoje, entre os judeus, existe uma crença mística chamada Cabala. Alguém já ouviu falar da Cabala? Cabala. Existe a Cabala mística e existe a Cabala sadia. Não vou entrar nos detalhes, como, por exemplo, aquela cantora norte-americana Madonna, ela é a principal cabeça da Cabala mística no mundo. Em se tratando de cabalismo místico, ela é a número 1. Por isso que ela, quando ela se apresenta nos seus shows, ela apresenta vestida com roupas muito aberrantes, sensuais. Observa os brincos que ela usa, as tatuagens, os purses que ela usa, as camisetas, são bem sugestivas ao lado do misticismo cabalístico, ou seja, da cabala mística que invoca, né,
ao próprio Satanás e aos demônios. Então, dentro do ambiente religioso do Novo Testamento, vemos uma dualidade, ou uma briga, se podemos assim dizer, né? Um judaísmo que quer apresentar o Deus único e verdadeiro e um paganismo herdado da antiga Babilônia, entrincheirado, né? Ou dentro, melhor dizendo, da cultura romana. O ambiente político, depois de sofrer a dominação de várias nações na história, no momento em que Jesus nasce, a nação de Israel estava sob o domínio do Império Romano, que dominava todo mundo conhecido da época. Aos judeus era permitido terem o seu culto, língua, cultura, costumes e até o seu código de leis, mas deviam pagar impostos ao imperador romano e não causar nenhuma rebelião contra a sua autoridade. Esse que trouxe um problema com o transcurso dos anos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Levantaram-se partidos políticos e religiosos contrários à dominação de Roma. E o pior de todos os partidos políticos que se levantaram, né, até mesmo com uma certa essência religiosa, foram os zelotes. Um dos cabeças dos zelotes era, sem dúvida, Judas Iscariotes. Uma das razões que Judas Iscariotes mantinha a sua fidelidade ou a sua aproximação ao Senhor Jesus, ainda que entendemos que foi um propósito de Deus em trazer Judas para o convívio do Senhor Jesus, mas do lado de Judas, os historiadores como Filo, Flávio, Joséfo e Heródoto não pensam duas vezes em afirmar que a intenção básica da aproximação de Judas Iscariotes à pessoa de Jesus era tentar seduzir ou aliciar ou ganhar Jesus para o partido dos zelotes. Mas por que o interesse de Judas na pessoa de Jesus? Porque Jesus, primeiro, era um personagem muito popular na época, e os zelotes tinham que contar com a popularidade de um chefe, de um líder nato, por natureza, que, na verdade, foi o Senhor Jesus. Segundo, o poder do evangelho atraía muitas pessoas, multidões, e isso era um pratão cheio na mão dos zelotes para trabalhar com uma revolta para quebrar o Império Romano, pelo menos a autoridade do Império Romano na Palestina. Tá? E terceira razão, porque Judas provavelmente tenha se aproximado de Jesus, é porque viu na pessoa de Jesus o sonho máximo de todo o zelote, que era ter um governo autônomo, um governo próprio sobre a Palestina e todo Israel, lançando o seu primeiro rei, Jesus Cristo, não rei dos judeus, mas rei dos zelotes. Os zelotes eram o Al-Qaeda, né, dos dias de hoje, né? Eram os terroristas de marca maior, eles não perdoavam. Segundo a história, eles matavam sem piedade, não apenas aos soldados romanos, mas até mesmo aos romanos civis, porque eles tinham uma terrível antipatia, um terrível ódio. Mas observe aqui, a nação de Israel estava sob o domínio do Império Romano, como já falei, que dominava todo mundo conhecido da época. Aos judeus, repito, era permitido o quê? Eles podiam adorar a Deus, eles podiam trabalhar com seu idioma, o hebraico e o aramaico, podiam trabalhar com a sua cultura, com seus costumes e até usar os seus códigos de leis. Mas uma coisa que passou a revoltar aos zelotes, basicamente, e os zelotes incitavam a população judaica, era a questão da coleta de impostos. Isso aí doía na nação, porque os romanos pegavam uma fatia bem gorda de tudo que era produzido dentro de Israel, em torno de 60% de toda a produção que se fazia dentro de Israel, pense bem comigo, 60% do produto interno bruto da nação de Israel era imposto e caía na mão do imperador. Só ficavam 40%. Era muito pouco para a nação sobreviver. E as pessoas ou as cidades que não contribuíam com estes 60%, que era calculado em quotas bimensais e trimestrais, de acordo com as províncias dentro de Israel, porque dentro de Israel o Império Romano dividiu em províncias, que a história chama de tetrarquias, né? Uma delas estava Herodes, por isso que a Bíblia fala, né? Herodes, o tetrarca,
Por quê? Porque Herodes tinha o governo sobre 4 cidades importantes de uma província. Por isso que é chamado o nome de tetrarquia, porque tetra em grego quer dizer 4, arquia quer dizer governo. Então, Herodes o Grande, ele era o tetrarca da Idumeia, de Iturites, eram de 4 cidades importantes e de grande peso. Mas isso revoltava aos judeus, né? Serem espoliados, serem roubados, entre aspas, né? Trabalhavam muito duro para chegar dentro de um período de 1 ano, de terem entregue o quê? 60% de toda a sua economia na mão dos romanos. Temos o ambiente cultural. A influência cultural era o helenismo, o que significa influência grega. Apesar do domínio político ser romano, o idioma e a filosofia grega já haviam dominado o mundo ocidental e influenciaram muito o ambiente do Novo Testamento. Anote isso aí. Embora os romanos estavam ali exercendo o seu governo, a influência cultural era helenista, ou seja, grega. Esta é a razão também pelo fato que se falava grego na Palestina e entre os romanos, que era interessante, né? A língua natural dos romanos era o latim, da onde saiu a nossa língua, a língua portuguesa. Mas, devido à influência cultural do Império Macedônico ou de Alexandre o Grande, o helenismo, com toda a sua força, incluindo o idioma grego koiné, naturalmente se aderiu à cultura do Novo Testamento ou à cultura ali da Palestina. Por falar em testamento, talvez até agora você tenha se perguntado o que significa a palavra testamento. Já falamos alguma coisinha já nas aulas passadas, mas vamos recapitular um pouco para ficar bem colocado. Nossa irmã Verônica, abra seu áudio. Professor, o senhor falou que Herodes tetrarca, ele tomava conta de 4, né, cidades, né? Mas tetrarca significa, é em grego que significa 4? 4. A palavra tetra quer dizer 4. Em grego, né? Em grego, mas lembre-se que a nossa língua portuguesa, é o que eu estou falando agora há pouco, né? Uhum. Nós herdamos a cultura dos romanos, ok? E, consequentemente, por termos herdado a cultura dos romanos, é inevitável que tenhamos no vocabulário da língua portuguesa palavras gregas, como tetrarca, como escatologia, uma palavra grega, não é? Biologia, é uma palavra grega, né? Bios, logos. Então, nós temos pelo menos 2,5 milhões de palavras gregas dentro do vocabulário da língua portuguesa. Pelo menos 2 mil. Quem diz isso é o Aurélio, século XXI. Se você nunca se divertiu lendo esse dicionário, eu recomendo. Ele tem mais de 3.000 páginas. Já o li 11 vezes. Pastor, isso é louco? Não, não é loucura. É necessidade. Para eu ter um entendimento desse idiomazinho abençoado por Deus chamado língua portuguesa. Irmãos, vou te contar. Eu padeci na vida. Eu não... Ô, professor, o senhor mandou aqueles monte de livro para mim, mas qual mesmo que fala? Eu quero comprar um que vai mais no centro, né? Todos. Ai, meu Deus. Irmã, aquilo ali é um quebra-cabeça. Eu quero ter aquilo é muito precioso. Eu fiquei, aqui eu saí da aula e fiquei com aquela aula na minha cabeça a semana toda. Eu falei, não quero saber onde está esse negócio. Aquilo ali é uma riqueza, irmã. Quando eu adquiri aqueles livros, eu tinha 17 anos. Olha só. Então não existe mais. Existe. Eu vou procurar aqui no Brasil. Eu tenho as edições mais antigas, as mais antigas. Comprei todos eles quando eu tinha 17 anos. Coisa de doido, né? Eu, com 17 anos, debruçado em cima de livro, mas o que eu posso fazer, irmã? Jesus me fez meio louco pela palavra dele, né? Chamada. É loucura mesmo, é loucura pela palavra. Eu tenho doideira, né? Meu filho diz, pai, e o pior é que essa doideira está pegando em mim, né? Meu filho, com 25, ele passa a maior parte do tempo debruçado em cima de livros, né? É preocupante. Eu falei, rapaz, vai brincar um pouco, vai pegar um skate, vai patinar, vou te dar um patinete elétrico de presente, deixa eu estudar. Eu queria ter um pai igual o senhor, mas Deus me deu como professor, eu me conformo.
Fala, fica quieto, fala de outra. Você está falando de outra pessoa, não tem nada a ver comigo, não. Do meu pastor, do meu professor. Muda a fita, muda a fita, muda a fita. Vamos falar de testamento. Um novo testamento significa que Deus permanece fiel à sua aliança feita com a humanidade, mas sob uma nova forma. Lembre-se que a antiga aliança, Deus fez com a nação de Israel. Anote aí, toda aliança, para ser confirmada, ela tem que ser feita na base de sangue. Derramamento de sangue. A antiga aliança ela foi feita na base de derramamento de sangue. Que tipo de derramamento de sangue marcou a antiga aliança? Quem pode abrir o áudio e se lembra? De repente você se lembra, está inspirado para falar. Vamos lá. A antiga aliança, o Antigo Testamento, ele foi confirmado mediante o derramamento de sangue, porque as alianças elas são confirmadas mediante o derramamento de sangue. Mas qual o fato básico, principal, central, baseado em derramamento de sangue que temos lá no Antigo Testamento? Que marca aquela aliança? A partir daquele momento, então, o Antigo Testamento tem a sua aliança definitivamente confirmada. Alguém se lembra qual foi o fato? É fácil. Foi em Abraão, pastor? Não. No Egito, no falecimento das crianças? Isto foi no Egito, antes da última praga, quando foi instituída a Páscoa, ou Peshach. Quando foi instituída a Páscoa, lembre-se que o cordeiro tinha que ser sacrificado, não é? O seu sangue derramado depois seria assado e distribuído proporcionalmente para os membros da família. Mas antes, o cordeiro era morto e o seu sangue, não é? Ele era aspergido sobre os umbrais e laterais das portas. Então, guarde isso. A Páscoa marca a confirmação da antiga aliança. A Páscoa, que no hebraico é Peshach. A palavra Peshach, P-E-S-S-A-C-H, quer dizer passar por cima. Aí alguém me perguntou, vem cá, mas não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa? Não, não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver com ovos de chocolate, não tem nada a ver. Porque os coelhinhos da Páscoa, os ovos de chocolate, são baseados na Páscoa pagã. Ih, pastor, então é pecado eu comer ovos de Páscoa, ter coelhinho na minha casa? Não. Seria pecado se você fizesse o centro da sua Páscoa o coelhinho ou o chocolate. O pecado não está no consumo do chocolate ou na admiração ao coelhinho, não. Está em ter o coelho ou o chocolate como a razão da Páscoa, porque essa seria a razão pagã. Não é errado você comer, fique tranquilo, se você é chocolatra, continue alimentando seu vício. Eu tenho diga na Páscoa, irmãos. Eu sofro com minha esposa, eu tenho que vir com uma Vai cesta. professor! Não, deixa quieto, eu já fui. Eu já fui chocolatra. Quem hoje é minha esposa e meu filho. Conhece aquele bombom Ferrero Rocher? Ferrero Rocher. Nossa! Ferrero Rocher de coco. Para quê? Essa é a perdição da minha mulher, é um problema, mas deixa quieto. Eu tenho que falar baixo, porque se eu começar a falar Ferrero Rocher, daqui a pouco abre a porta aqui. Aonde está? Aonde está? Só de falar o nome, ela fica já desesperada. Não, minha esposa tem que fazer um tratamento sério, gente. Ela sofre a mesma coisa que a pessoa que é viciada em cafeína. Minha esposa tem um problema sério com chocolate só de coco. O resto para ela não faz sentido. Agora, coco é um negócio muito sério. Mas vamos voltar, vamos deixar o chocolate para trás, que eu até me sinto até mais gordo falando de chocolate. Tá? Anotaram, então? A Páscoa judaica, não a Páscoa pagã. Tá? Porque a Páscoa judaica ela é marcada pelo cordeiro, que é morto, seu sangue derramado e vertido nas laterais e umbrais da porta. Por qual razão? Porque o anjo da morte viria para ceifar a vida de todos os primogênitos do Egito. Porém, as casas marcadas pelo sangue do cordeiro seriam
poupadas, sejam casas de hebreus ou sejam casas de egípcios ou de qualquer outro estrangeiro que tivesse a marca do sangue. Vamos trazer para o Novo Testamento. Qual o evento que marca o Novo Testamento? Uma vez que o testamento ele tem que ser confirmado, ratificado por sangue. A morte do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo ele é morto na véspera da Páscoa. Embora ele comemora com os seus discípulos na quinta-feira, não é verdade? Mas ele morre exatamente na Páscoa. Pelo calendário romano, ele morre exatamente no dia da Páscoa, que é uma sexta-feira. Mas pelo calendário judaico, a Páscoa seria comemorada no sábado, que é normal, Shabat, não é? Não sei se vocês sabem, agora no dia 7 de setembro, foi o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Quem sabe disso? Alguém? Isso, agora, nesse 7 de setembro, né, foi o Rosh Hashanah, primeiro dia de Tishrei do ano de 5.782. Coisa de doido, né? Primeiro dia de Tishrei. Hoje é o segundo dia de Tishrei de 5.782. A diferença de 4.760 anos para o nosso calendário é devido que os judeus creem, não é, que o calendário judeu é baseado desde a criação do mundo, que nós não sabemos, que sabemos que, na verdade, o mundo não tem 4.760 anos. Isso é uma tradição estabelecida com os judeus. Voltando à questão do Novo Testamento. O perdão provisório, antes simbolizado pelo sacrifício de animais, é finalmente completado no sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, a nova aliança que temos com Deus, o Novo Testamento, é feita com base no sangue de Jesus. Repetindo mais uma vez, toda aliança tem que ter confirmação com derramamento de sangue. E a nova aliança, o Novo Testamento, não pode ter sido diferente. Lucas 22:20, Jesus deixa bem claro. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. De acordo com o autor de Hebreus, todas as festas religiosas, sistemas de sacrifícios, leis cerimoniais, dias sagrados, tudo isso era sombra de algo melhor que haveria de vir. Essas coisas tinham uma aparência de justiça, mas eram incapazes de justificar o homem. Quando Jesus veio, ele definitivamente libertou o homem. Por isso, em Cristo, somos herdeiros da salvação, nessa nova aliança ou Novo Testamento. Olha o que Hebreus 9:15, numa versão livre, né, numa versão atualizada, fala. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa, eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente puros os sacrificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Isso aqui é muito importante. A primeira aliança perdia constantemente força. Por quê? Porque todo ano, já que a base da antiga aliança era sangue, mas o sangue dos animais era um sangue insuficiente, não tinha poder de eliminar, só cobria o pecado das pessoas, cobria o pecado da nação de Israel. Daí a necessidade de todo ano renovando o sacrifício. Mas lembre-se, o sacrifício de Jesus foi feito uma vez por todas. Então não há mais necessidade de se derramar sangue,
porque o sangue de Jesus também tem esse detalhe. Ele é suficientemente poderoso e puro, porque é um sangue inocente. Inocente por qual razão? Jesus não foi concebido como eu e você. Nós temos a raiz do pecado vindo lá de Adão e Eva. Meu papai, minha mamãe nasceram em pecado, debaixo da herança do pecado. Mas Jesus não. Jesus nasceu da seguinte maneira, você vai se lembrar que eu vou falar. Não houve o espermatozoide da parte de José. Houve a fecundação, sim, da parte do Espírito Santo, usando o quê? O óvulo de Maria. Humanamente isso é impossível? É. Para Deus nada é impossível. Como que um Espírito Santo faz o papel de um espermatozoide? Ele pode, porque ele é Deus. Nenhum de nós, seres humanos, poderíamos fazer esse papel. Mas o Criador dos céus e da terra, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Ele fez o papel, porque ele é o Criador de todas as coisas. Não é? Essa é a razão que Jesus não podia errar, não podia pecar num corpo de um ser humano, mas a essência não plenamente humana. Ele se fez, como diz Filipenses, capítulo 2, ele se fez semelhante a homens, ele assumiu uma figura humana. Os teólogos, alguns que estão aí por fora, e eu falo isso com muito respeito, costumam dizer Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Errado, erradíssimo. Jesus Cristo, 100% Deus, corretíssimo, 99% homem. Se ele fosse 100% homem, pobrezinho de mim, pobrezinho de você, pobrezinho de nós, porque Satanás ia dar uma rasteira em Jesus ali no deserto. Jesus ia fracassar na tentação. Jesus ia sucumbir no Getsêmani. Mas graças a Deus que Jesus Cristo é 99% homem, mas 100% Deus. Por isso ele é poderoso para nos salvar, para nos perdoar, para nos limpar, para nos santificar, para nos levantar, porque ele é Deus. Aleluia. E ele é Senhor das nossas vidas. Outra coisa que me preocupa, eu vejo alguns cristãos, eu até entendo que é por bom sentimento, mas falta instrução, orientação bíblica. Cai um copo, o sangue de Jesus tem poder. Camarada se endemonia, sangue de Jesus tem poder. Desce um urubu no quintal da casa, o sangue de Jesus... Ei, gente, o que é isso? O sangue de Jesus não é espantalho e nem amuleto. Vamos ser sinceros. Quando estudamos a palavra de Deus, descobrimos que o sangue de Jesus, primeiro, não pode ser falado assim de qualquer maneira, porque é o sangue de Jesus. É algo puro, santo, poderosíssimo. Segundo, a função bíblica, como aprendemos na Escritura do sangue de Jesus, é perdão, purificação e limpeza de nossos pecados. Cuidado, irmão. Eu sei que aqui não tem ninguém desse grupo, mas eu tenho convivido com pessoas, qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder. Espera aí, tem poder sim, para me purificar dos meus pecados do passado, do presente e do futuro. Mas não podemos ficar usando essa expressão de qualquer maneira em vão. Quantos estão me entendendo isso, gente? Quantos estão me entendendo? Isso é muito sério, gente. Isso é sério. Mas eu também entendo que essas pessoas que gritam o sangue de Jesus como quebram um copo é falta de uma instrução básica, mínima, nas Escrituras Sagradas. Quando a pessoa começa a ter uma visão, ainda que básica, ela vai entender que o sangue de Jesus é o sangue de Jesus e não temos outra forma de usar a expressão deste sangue. Virando a página 10, vira a página 10 da sua apostila. Paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. O que é um paralelo? Vamos lá. Eu tenho 2 telefones aqui na minha mão. Ih, pastor, que chique, eu só tenho um. Mas isso aqui é força de trabalho, gente. Eu não tenho 2 celulares porque eu sou chique ou porque eu quero esnobar, não. É porque um é a minha linha pessoal e o outro é a minha linha de trabalho. Porque se entrar tudo numa linha só, congestiona da zebra. Aí Papai do Céu providenciou uma linha de trabalho, que é esse aqui, e essa aqui é a minha linha pessoal. Mas os aparelhos são parecidos. Então, aqui nós temos um exemplo de algo paralelo. O que é paralelo?
além de parecidos, os meus aparelhos, eles estão o quê? Lado a lado. Então, isso quer dizer paralelo, colocado no ladinho para fazermos as devidas comparações. Vamos fazer esse paralelismo com a primeira e a segunda parte da Bíblia? Olha que interessante. Está aí. Paralelo entre Antigo e Novo Testamento. Com respeito à revelação. No Antigo Testamento, Deus se revela na lei santa. Se revela na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, se revela nos 10 mandamentos, se revela em toda a lei exposta nos 39 livros do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, como é que Deus se revela? Em Jesus Cristo. Se revela no Filho Santo. Olha que interessante. Mas se nós olharmos os 39 livros do Antigo, eles revelam também Jesus. Só que de uma maneira o quê? Oculta, nos bastidores. Nós não enxergamos nitidamente Jesus no Antigo Testamento, mas no Novo ele está claro, claríssimo como água. Aliança. Qual é, o paralelo das alianças do Antigo e do Novo Testamento? No Antigo Testamento, a aliança é guardada pela observância da lei de Moisés. Olha que interessante. A necessidade de estar ligada à lei de Moisés era total. Mas no Novo Testamento é guardada pela obediência a Cristo. Jesus, certa feita, diz: eu vim não para abrogar ou para revogar a lei. Eu vim para cumpri-la. Gente, eu creio que já falei isso aqui, vou falar de novo. Jesus foi o único na face da terra que conseguiu guardar a lei. Como assim? Porque a lei do Antigo Testamento era composta de muitos mandamentos. E não era apenas 10, não? Não. Os 10 mandamentos foram a plataforma de lançamento de vários outros. Quem se lembra a quantidade de mandamentos que tinha a lei? Vamos lá. Quem tem boa memória aqui, que não sou eu. 613, né? 603. Falou nossa irmã brasileira. 600. Se você não sabe, se esqueceu, anote aí. A lei continha 613 mandamentos. Vamos ser sinceros? É fácil cumprir 613 mandamentos? Vamos ser sinceros, sim ou não? Nem aqui, nem na China, nem na Lua. Se com muita dificuldade eu posso cumprir 4, e que dirá 613. Gente, a menos que tenhamos aqui uma mulher, uma Wonder Woman, tá? Ou um Superman, um Iron Man, para conseguir cumprir 613 mandamentos. Jesus mesmo disse: se alguém tropeça em um ponto da lei, tropeçou em toda a lei. Percebem isso? Como o negócio é sério? Então, a base da lei foram os 10 mandamentos. Aí Deus, vendo que dos 10 saíram o quê? Um leque enorme, que deu um total de 613. Mas aí Deus viu que o homem era incapaz de cumprir tanto 10, e pior ainda, 613, manda Jesus. Aí Jesus diz: quer saber de uma coisa? Vamos resumir. Vamos pegar os 613 e jogar em 2. E mesmo em 2 fica difícil ainda. O homem cumprir a vontade de Deus, né? Que amarás a teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua mente, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como Deus ele é misericordioso em facilitar a nossa vida. Mas Jesus foi o único que conseguiu cumprir 613 mandamentos. Posso dar um exemplo aqui de um mandamento que muita gente vai lá no YouTube, né? Vocês devem conhecer que tem os chamados YouTubers. Hoje estamos na geração do YouTuber. Abrir um canal do YouTube se torna aqui uma sensação do momento. Tem um menininho de 9 anos de idade que ele dá receita de macarrão. Não vou dizer quem é, mas é impressionante. Você vai lá, ele é um dos maiores YouTubers do mundo, está na Irlanda. Receita de macarrão, 9 anos de idade. Macarrão de tudo quanto é jeito. Ele tem 8,5 milhões de subscribers. Cada vídeo dele, em média, 120, 130 mil views. Esse menino deve estar bem de dinheiro. Mas da onde ele tira tanta receita para variar macarrão, eu não sei. Mas porque estou dando esse exemplo, tá? Hoje o YouTube está cheinho de YouTubers. E tem, pelo menos, entre vários pastores, alguns YouTubers que têm o atrevimento de dizer o seguinte: presta atenção, você vai entender o que eu estou lhe dizendo.
É um pouquinho polêmico que eu vou falar, mas é importante a gente ter a visão bíblica da coisa. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Não é necessário você dizimar no Novo, porque o Novo Testamento não fala sobre dízimo. Como não? Como não? Não, no Antigo Testamento se fala mais de 85 vezes sobre dízimo, mas o Novo só fala 2 vezes. Aí os homens subestimam. Peraí, se no Antigo se fala mais de 85 vezes sobre o dízimo e o Novo só fala 2, não devemos subestimar porque fala 2 que não é válido nos dias de hoje. Uma das ocorrências está no capítulo 23 de Mateus, que Jesus fala da hipocrisia dos fariseus e dos saduceus, que dizimavam a hortelã, o cominho, o coentro, mas não valorizavam as coisas que pertenciam à justiça divina. E a outra menção está lá na Epístola aos Hebreus, em relação a Melquisedeque, rei de Salém, que Abraão depositou 10% de tudo que havia tirado dos despojos de guerra e colocou. Somente essas 2 menções do dízimo no Novo Testamento. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos abster de fazê-lo no Novo Testamento. Lembrando que no Antigo Testamento era uma lei. E quando a lei não era cumprida, se sofria o quê? Penalidades. Morte, maldição, seca. Então, lembre-se, no Antigo Testamento, o cumprimento do dízimo era lei, isto é, obrigatório. Mas no Novo Testamento, em nenhum lugar você vê obrigatoriedade. Muito pelo contrário. Você vê voluntariedade. O único texto na Bíblia que nos deixa bem claro isso é a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. Lê ela com calma. Aí você vai descobrir 2 coisas impressionantes. O peso da graça é maior do que o peso da lei. Na lei, você era obrigado a dizimar. E quando não dizimava, sofria consequências. Mas na graça é diferente. Sabe qual é o peso da graça com respeito a finanças? Obediência e amor. Quando eu obedeço, eu amo. Quando eu amo, eu obedeço. Quando eu obedeço, eu amo, eu faço com alegria, com voluntariedade. Ninguém me pega pelo pescoço. Dizima! Profeta! Eu não sou ameaçado. Eu tenho alegria. Eu tenho prazer em obedecer ao nosso Deus, em dizimar, em ofertar. Quantos estão entendendo isso, gente? Quantos estão entendendo? O peso da obediência e do amor, isto é, o peso da graça, é infinitamente maior que o peso da lei, porque isso vai provar que somos crentes, ou melhor, que somos cristãos. Professor, sim. Quando a gente vê lá na lei, né, dizendo, né, para não adulterar, aí a gente vê que Jesus foi um pouquinho mais profundo, né? Você olhar, cobiçar, você já está pecando. Só que quando eu analiso, não sei se a minha análise está certa ou errada, ali a gente tem a lei, que serve, né, para manter uma ordenância, um cuidado com a vida das pessoas. Só que na graça, Deus já tinha feito tudo na graça por nós. E quando Jesus vai, Jesus ainda falou, não posso deixar esse povo só. Ainda deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Olha que coisa tremenda, maravilha. E aí é onde eu vejo que o milagre e a misericórdia de Deus para conosco na graça. Igual o senhor está cumprimentando aí, falando sobre o dízimo. E eu vejo aí no total da nossa vida, se a gente entender isso, como a gente pode viver melhor. Porque as pessoas ficam... eu vejo muito cristão brigando entre lei e graça, e eu fico assim, aonde quer chegar? Não tem aonde chegar. Não tem aonde chegar. Na verdade, as pessoas querem que os holofotes estejam sobre elas a partir do momento que elas trabalham com polêmicas. Não sei se vocês já observaram, hoje nós temos pastores, eu falo com muito respeito, que gostam de fazer polêmica sobre assuntos tão simples. Está na Escritura, está ali, ó. Só você ler e fazer uma análise. Mas criam uma polêmica, colocam um farol de mercúrio, de milha. Sabe qual é o objetivo? Chamar a atenção. Ei, tô aqui! Chamando a atenção de vocês sobre isso aqui que nós temos que discutir. Irmão, não temos que discutir coisas que implicam obediência e amor. Gente, em se tratando de obedecer e amar, não há negociação.
Princípios não podem jamais serem negociados. Anote aí, não podemos negociar princípios bíblicos. Negociar princípio bíblico é falta de caráter. E tem muita gente pressionando a mim e a você, ou tentando, né? Tentando pressionar a mim e a você para negociarmos princípios. Entenda isso de uma vez por todas. Eu falo com profundo respeito. Quem está tentando fazer esse tipo de pressão sobre mim ou sobre você é característico. Não tem caráter cristão. Tem qualquer outro tipo de caráter, mas não caráter cristão. Porque quem tem caráter cristão vai entender. Princípio não se negocia. Vamos lá. Perdão dos pecados. Outro paralelo. No Antigo Testamento é simbolizado no sacrifício de animais e no Novo o perdão é oferecido total e gratuitamente no sacrifício de Jesus. A graça ficou tudo de graça, gente. No Antigo Testamento, para você ter o pecado coberto, você tinha que pagar. Pagar o preço de uma rolinha, pagar o preço de uma ovelha, pagar o preço de uma vaca, pagar o preço de um pássaro, de qualquer tipo de sacrifício. Os sacrifícios no Antigo Testamento não eram de graça, não, gente. Acho que o único mais acessível era a rolinha. Lá no livro de Levítico, diz que para os mais pobres, né, vai lá a rolinha, ou um punhado de farinha. Para você ver que em Israel tinha gente pobre, a ponto de não conseguir nem pegar uma rolinha no meio do mato. Aí tinha que apresentar o quê? Um punhado de farinha que era aceito como um tipo de sacrifício. Mas isso era no Antigo Testamento. Tinha que se pagar alguma coisa. Mas que coisa boa saber que hoje nem eu e você temos que pagar por uma porção de sal grosso, né? Com todo respeito. Tá aí, ó, $500 por um saquinho de sal grosso para colocar na sua casa. Tá aí $800 pela vassoura ungida que você vai varrer a sua casa e vai estar livre de qualquer maldição e olho grande. Com todo respeito, gente. O negócio está sério. O negócio está sério. O negócio está sério. Eu fui numa igreja, aqui na pandemia, há uns 4 meses atrás, uma igreja pentecostal, não vou dizer nome, aqui perto de casa, uns 15 minutos. Estava lá uma faixa enorme, culto da unção da virada. Da unção da virada? O que é isso? Nem era 31 de dezembro para ser unção da virada. Era o mês de março. Eu falei, unção da virada? O que é isso? Daqui a pouco, no púlpito, entram 4 pessoas, 2 delas carregando 2 baldões enormes. Eu, curioso, né, igual a criança, estava no meio do templo, mas vou levantar, vou dar uma olhada. O que está naquele baldão ali? O que é isso? E os rapazes fazendo uma força. Aí eu me aproximei o máximo possível, cheio de azeite. Estava um cheiro forte de azeite e minha esposa estava comigo. Parece aquele azeite que eu uso para fazer salada. Fica quieta, mulher, me faz passar vergonha. Era um cheiro forte de azeite, estava enchendo toda a casa. Daqui a pouco eu vejo o pastor da igreja, né, com um frasquinho nada, negócio assim mais ou menos, enche. Meu irmão, minha irmã, hoje é o dia da unção da virada. Ó, $25. Esse azeite veio lá de Israel. Esse cheiro que você está sentindo é cheiro da terra assada. Aleluia! E o que eu estou fazendo aqui, papai? Me convidaram, errei a trajetória. Eu fui a convite, irmãos, para ser simpático a um diácono, né? O diácono estava lá comigo com os olhos desse tamanho, pastor, eu não sabia dessa heresia. Como, irmão, não sabia? Irmão? Eu fiquei uns 15 minutos ali, minha esposa já estava hiperventilando. Meu Deus, não estou aguentando. Esse azeite é o meu azeite. Que povo descarado. Fica quieto, Maria Luísa, não abre a boca aqui. Não, eu fico nervosa, estou perdendo a paciência. Isso aqui é o azeite de berry, aquele que eu compro lá no Market Basket. Irmãos, e pior que era. O cheiro era igualzinho. Peguei pela mão da minha mulher, falei com o diácono, tchau, irmão, me perdoa, mas isso aqui não cabe a mim. Vendendo a $10. Depois eu soube que eles estavam vendendo frascos maiores por 25 e 30. O povo dá? Claro que dá. Sabe por quê? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento mínimo. Ô, professor, olha o meu. Jesus da glória. Extra virgem. Veio lá de Israel? Papai do céu, ó. Ó, irmã Laudicea está generosa, olha lá. Você quer ser abençoado? Manda um text message para a irmã Laudicea, que ela vai vender para você com toda alegria.
Brincadeirinha, isso aí é sério. Isso aí é sério, isso aí é sério. Tá? Então, esse aí, aqui, professor, esse aqui é... Depois eu vou passar para o senhor, que algumas irmãs quiserem também. Você se torna membro de Israel. Oh! É. Aí você ajuda, você contribui com Israel e eles sempre mandam coisas que são de Israel. Exato, exato. É uma entidade. Isso que a irmã Laudicea está falando é correto. É uma entidade filantrópica que ela patrocina, não é, o retorno dos judeus à Terra Santa. Aí eles oferecem a venda de produtos bastante interessantes, que não tem nada a ver com essas igrejas que estão comercializando água do Rio Jordão, óleo da Terra Santa. Irmãos, isso aí é muito sério, temos que ter muito cuidado com essas coisas. E nós sabemos... Professor, sim, fale. aqui no Brasil parece que eles estão até dando também a cinza da fogueira santa. A cinza da fogueira santa. Pergunta de $1 milhão. De Israel. De qual cinza? Qual é a base dessa cinza? Pois né? é pedrinha lá do Sinai. É um mercado religioso mesmo. Gente, se Lutero tivesse vivo hoje, em 2021, ele ressuscitava 3 vezes e morria 4. Porque Lutero batalhou a vida inteira contra as indulgências que a Igreja Católica, né? Creio que vocês devem ter lido alguma coisa, né? O Lutero, quando chega em Roma, ele vê aqueles padres vendendo a cura por pessoas mortas, vendia entrada para o purgatório. Era uma coisa de doido e muito dinheiro. Então, hoje nós estamos... Lote no céu. Exatamente, num lote no céu, né? E tem crente que está comprando lote na Lua. Sério? Tem gente aqui na América que está comprando lote na Lua, pagando $250 mil. Tadinho, né? Só o Jack Bezos, né, o presidente do Amazon, que vai chegar lá para fazer a primeira viagem à Lua, cobrando a bagatela de $400 mil o bilhete, né? Graças a Deus, nenhum de nós aqui temos esse dinheiro para fazer uma viagem à Lua. Vamos lá. Evangelhos Sinóticos, página 11. Um aluno, alguns anos atrás, quando viu o título dessa parte, ele disse: Evangelho Sinótico. Pastor, tem algo a ver com sina. Sina? Como assim? Não, tem algo a ver com sina. Sinótico vem de sina. Não. Vamos entender o que diz a palavra sinótico. Os primeiros 4 livros encontrados no Novo Testamento pertencem a uma única classe de escritos, ou gênero literário chamado evangelhos. É nos evangelhos que podemos aprender sobre vida, morte e ressurreição de Jesus, bem como detalhes da sua vida e dos seus ensinos. Se alguém procura saber mais sobre como Jesus agia e falava, e quando estava no mundo, deve procurar nos evangelhos. Se queremos conhecer a vida de Jesus, ela está todinha concentrada onde? Nos evangelhos. Só que eles trabalham de maneira diferente. Vamos fazer uma rápida viagem para conhecer os evangelhos e os evangelhos sinóticos. A palavra evangelho deriva do grego e é formada pela união de 2 termos. Eu, como se escreve e como se pronuncia, que quer dizer boa. Aí como se escreve? Angelia, que significa mensagem, nova, notícia. Então podemos definir a palavra evangelho ou euangelia como as boas novas, boas notícias. O evangelho como gênero literário é o fruto do cristianismo, pois não se parece com nenhum escrito antigo. Dentro dele, no entanto, encontramos uma variedade de gêneros, como narrativa, parábola, poesia, etc. Agora, preste atenção. 4 contadores de uma mesma história. Que interessante, né? 4 homens diferentes contando uma mesma história. Deixa eu mostrar aqui a vocês. O que eu tenho aqui na minha mão esquerda? Vamos lá, se alguém consegue enxergar aqui. O que eu tenho na minha mão esquerda? 3 canetas. 3 canetas. O Íncio está enxergando muito melhor do que eu. Graças a Deus. O Íncio não vai usar óculos tão cedo, né? Quando ele embarcar a minha idade, 62, o Íncio vai estar com olhos de lince, enxergando a 500 quilômetros de distância. Amém. Lince, Íncio, aproveitando a tua boa vontade, o que eu tenho na minha mão direita? Um mark. Um mark, que seria também um tipo de caneta, concorda? Sim.
Qual dessas canetas eu posso dizer que são bem parecidas uma com a outra? Qual dessas, Mincy? Vamos lá. Da direita. São todas parecidas. No Todas caso, todas têm a mesma função. entendi. Então, essas três são as mais parecidas em Isso. relação a essa. Isso. Todos concordam comigo? Que essas três aqui, ó, que estão sacolejando com a minha mão esquerda, elas são bem mais parecidas entre si do que esta aqui que está na minha mão direita. Todos estão de acordo? Sim. Mas o que diferencia essas três aqui? Vamos lá. Quem pode me dizer? O que diferencia? A cor. A cor. Mas a estrutura em si, ó, é bem parecida. Por que não dizer igual? Não posso dizer que é igual ou iguais, porque são de cores diferentes. E essa aqui não tem nada a ver. Concorda comigo? É uma caneta. As quatro cumprem a mesma função. Escrever, chamar atenção, ressaltar. Por que eu estou usando esse exemplo? Os evangelhos sinóticos são iguaizinhos. Ó, Mateus, Marcos, Lucas. É chamado de sinóticos porque quer dizer visão conjunta. Eles têm a mesma visão sobre um foco. Qual é o foco? Esse mouse aqui seria o que representaria a vida de Jesus. Então, Mateus, Marcos e Lucas estão bem próximos no foco da vida e do ministério do Senhor Jesus. Já esse aqui, ó, está bem distante, bem destacado. Está aqui a vida de Jesus, mas ó, olha a distância. Ele está vendo Jesus, a vida de Jesus, narrando a vida de Jesus. Só que, ó, está bem destacado. Esse aqui é João, o Evangelho de João, que não tem nada a ver, nada, absolutamente nada com esses três aqui. Se vocês observaram, já leram, esses três aqui são bastante parecidos. Não são iguais. Mas aonde Marcos não entra em detalhes, perdão, aonde Mateus não entra em detalhes, Marcos apresenta os detalhes. E assim por diante, Lucas. Vamos entender um pouquinho melhor. No Evangelho de Mateus, nós vemos um cego, um indivíduo gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mateus apresenta este cego como cego de Jericó e dá seu nome, Bartimeu. Anote aí, todas as palavras na Bíblia que começam com bar, B-A-R, no hebraico quer dizer filho, filho. Bartimeu, filho de Timeu. Barnabé, filho da consolação. Barzilai, filho da minha justiça. E assim por diante. Interessante, né? A Bíblia é um quebra-cabeças maravilhoso. Anotou? Todas as... Sim. Eu sempre vi isso aí, mas bem também não é bem, não é filho em hebraico? Seria afilhado. Afilhado. Tem uma relação de parentesco, mas Bar é o filho gerado e o Ben é o filho adotivo. Interessante. É bem interessante. Então, Ben fala de filho adotado ou de afilhado, não de filho biológico, filho gerado. Quem se animar aqui a fazer lá na frente, né, o bacharel em teologia, pastor, quando isso vai acontecer? Me acompanhe. O curso básico é constituído por 12 matérias. Então, vocês que estão começando, né, como irmã Isa, irmão Alan, irmã Valéria, irmã Cristiane, tá? Já a irmã Ana Paula já está com malas prontas para partir para o médio. O médio são 16 matérias. A irmã Ana Paula vai dar um voo longo de 16. Mas se ela se animar, não é? Ou alguns de vocês, ela vai aterrissar lá no bacharel, que são 18 matérias, aproximadamente 2 anos e 3 meses. Ali tem uma matéria linda chamada Introdução ao Hebraico Bíblico.
e o hebraico 1. A introdução, o próprio nome diz, nós vamos só dar introdução. É impossível falar hebraico em 5 semanas. Depois, o hebraico 1, sim, que nós vamos estudar em 8 semanas. Em 8 semanas, a conhecer a gramática, o alfabeto, a fonética e balbuciar algumas palavras em hebraico. Antes que nós cheguemos no bacharel, porque eu não sei quantos de vocês chegarão até lá, Jesus sabe, eu quero que todos cheguem, mas Jesus tem os propósitos deles no meio do caminho. Antes que nós fechemos esse curso básico, ou pelo menos esta aula, nem que seja na última aula, eu vou ensinar vocês a bênção araônica, números 6, 24, 25 e 26, que diz assim: Iha Adonai Vishmarecha, Yassi Adonai Panavelecha Vihuneika, Isai Adonai Panavelecha, Yashalaha Shalom. A gente vai falar devagarzinho, vou dar para o escrito, vou dar com a pronúncia figurada. Não faz parte da matéria, isso é apenas um brinde, entendeu? Vou postar no grupo com os caracteres hebraicos, só para vocês terem o gostinho deste idioma, que quem for aterrissar lá no bacharel vai começar, gente, vai começar. Eu não vou... No ano que vem eu vou começar um curso de hebraico. Nós tivemos aqui na área de Boston, entre 2009 e 2011, um grupo de 83 irmãos que estudaram conosco o hebraico bíblico. Desses 83, 71 deixamos formadinhos. Eles estão falando, escrevendo, traduzindo e conversando em hebraico. Pode ser uma doideira, né? É um curso que dura exatamente quase 2 anos, 1 ano e 9 meses. Mas vai ser um curso avulso. Nós vamos lançar em junho de 2022, junto com um curso de escatologia também, avulso, que vai ter peso para o médio e para o bacharel. A gente vai anunciar nas redes sociais, a gente vai anunciar aqui nos grupos da nossa escola. O aluno que tiver interesse, né, em fazer esses cursos avulsos, não há problema nenhum. Os valores vão ser exatamente também os mesmos, né? Os mesmos $60 que você paga, só que eles não são cursos dentro da matéria de teologia. Tá? Só para você ter uma noção que nossa escola está valorizando os cursos avulsos. E em 2022 nós vamos lançar vários cursos avulsos, como aconselhamento pastoral, aconselhamento ministerial, aconselhamento matrimonial, psicologia da criança, psicologia do jovem. Vamos ter vários. Aí vão ser cursos de 3, 6 e 9 meses de duração. Irmã Verônica. Ô, professor, eu vou tomar um tempinho do senhor, mas eu não tenho como eu sair daqui com essa dúvida, tudo bem? Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. Um dia eu procurei estudar, procurei saber a origem da palavra gospel. Gospel significa Godspell, né? Godspell. Pois é, eu não falo inglês, mas Godspell significa boas notícias. Boas notícias. Notícias. Ou boa mensagem, ou boa manifestação, também com essa tradução. Aí, o senhor, eu começo assim, na minha visão, eu estudando, eu acho que não fica muito bom eu falar que o evangelho é o evangelho de boas notícias. Sabe por quê? Eu vou explicar para o senhor. Boas novas. Boas novas fala de novidade, uma coisa que você ainda não ouviu. O que é aquele... Foi quem mesmo que falou para Herodes? João Batista. Falou para João Batista, chamou a atenção de Herodes, porque estava, né, coabitando com a mulher do irmão. Então, ali foi uma novidade para ele. O evangelho é novidade. Porque aqui no Brasil, por exemplo... As pessoas gostam muito de boa notícia. Por que se eu falar um evangelho de boa notícia? Pastor, Deus manda te falar que o senhor vai ganhar... vai voltar para o Brasil e vai ganhar 10 apartamentos aqui, vai ganhar... Isso é boas notícias. Mas o evangelho não é um evangelho de boas notícias. O evangelho é de boas novas, ele te dá uma nova direção. Eu penso assim, entendeu? Eu comecei a olhar a palavra gospel, porque eu falei assim, gente, se eu olhar bem, direitinho, o evangelho não é de boas notícias, porque boas notícias é uma coisa que eu gosto de ouvir. O senhor concorda comigo nessa visão?
Você gosta de ouvir coisa boa, que você vai ganhar, que você vai ter carro, mas o evangelho é um evangelho de boas novas. Na verdade, no plano bíblico, isso no plano bíblico, tá? Não no plano humano, no plano dos nossos pontos de vista, que é totalmente normal termos os nossos pontos de vista. No plano bíblico, boas novas indica o quê? Qual era a situação do homem? Perdido eternamente, condenado eternamente, não tinha saída, estava encurralado. Para se chegar a Deus só tinha um meio, Jesus Cristo. Jesus Cristo se torna o quê? O oposto da estrada que estava diante do mundo. E qual é essa estrada? Todo mundo indo para o mesmo caminho, para o inferno, para a perdição. Vem Jesus, trago-vos boas novas, disseram os anjos para os pastores ali no momento do nascimento. Eis que nasceu quem? Quem? O Salvador. Porque não existia um Salvador legítimo, autorizado. Muitos apareciam intitulando-se salvadores, mas nenhum autorizado, nenhum legítimo, nenhum credenciado. Então, no mundo espiritual, isso se tornou o quê? Uma alvissareira notícia. Gente, não tinha essa notícia. Tinha notícia que o Império Romano aumentaria os impostos, tinha notícia que o Império Romano ia arrebentar com os zelotes. Várias notícias corriam para lá e para colar. Mas quando aquela notícia, aquela informação, que não era nada fake news, muito pelo contrário, Deus fez questão em fazer daquela notícia como a mais impressionante. Até usou a conjunção de 2 planetas, Júpiter e Saturno, para colocar em cima na direção de Belém, daí veio a estrela de Belém. Ou seja, tinha que ser uma notícia que mudasse a trajetória espiritual do nosso planeta e da vida dos homens. Então, no sentido teológico bíblico, o evangelho, sim, é uma boa notícia, porque estava todo mundo indo para o mesmo lugar, inferno, separação de Deus. Mas graças a Deus que Deus muda a trajetória, trazendo uma notícia que impacta, que assusta, que surpreende, que transforma a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluia! Um evento que muda a estrutura espiritual desta humanidade completamente falida. É uma boa notícia? É. Ainda que hoje, se eu e você falamos dessa notícia, somos tidos como doidos, malucos, lelés da cuca, que o mundo pense que somos doidos, que o mundo pense que somos lelés da cuca, que o mundo pense que nós estamos em Saturno, Júpiter ou Vênus, porque a nossa mente e o nosso coração não são desta vida e deste mundo, porque o nosso foco está lá em cima, em objetivar e enfocar quem? As boas novas que vieram transformar a minha, a sua e a nossa vida. Eu louvo a Deus que há 52 anos, estando eu dentro do judaísmo, ouvi essa boa notícia. Meu Deus! Quem Mas sabe... o senhor entendeu, professor? Porque sim, hoje, sim. Né, sentido... eles estão transformando, eles estão deixando uma palavra, fica como se fosse essa boa notícia. Pejorativo, de forma pejorativa, exato. Isso, né? Porque, por exemplo, o evangelho é um evangelho de boas novas. Eu não sabia, por exemplo, eu não sabia que matar era pecado. É pecado, é errado. Então, hoje, eles estão transformando essas boas novas em boas notícias. Você vai ter um carro, você vai ter apartamento, né? Só está falando de coisas boas, coisas que você quer ouvir. Não está se pregando o evangelho que confronta, que transforma. Isso, o evangelho é boa notícia, mas ele confronta. Confronta. Ele dói, ele machuca, mas cura e liberta. Ele rasga e faz sangrar, mas sim, ele transforma e traz saúde. Irmã Laodiceia. O que a irmã está falando, eu vindo da igreja católica, eu tive uma dificuldade na mudança de fala. Então, o que acontece também é que as pessoas, às vezes, têm uma origem da palavra e as pessoas estão mudando sentido e significado. Yeah. A harpa cristã tem uma palavra que, para mim, foi o Espírito Santo me transformando para ouvir ela de uma outra forma, que é o gozo. Foi difícil para mim. É desse jeito. Porque eu era do mundo e de uma outra religião que não tinha a base que eu tenho hoje, e era extremamente difícil para mim.
Então, o Espírito Santo, minha filha, teve que trabalhar. Então, quer dizer, com o tempo, algumas palavras... O inimigo, ele trabalha com essas ferramentas, tentando mudar na cabeça das pessoas. Todo o problema está na mudança de mentalidade. Isso que a Laodicea fala é muito sério. Porque no mundo, na mentalidade mundana, gozo tem um sentido ligado a sexo, ligado à prostituição, ligado à lascívia, ligado à flor da pele. Mas no plano divino, no plano espiritual, no plano da salvação, gozo é alegria redobrada, gozo é júbilo, gozo é você dar gargalhada quando tudo está ruim. Gozo é você estar indo para o buraco, mas você está dizendo aleluia, glória a Deus, né? Gozo é você levar uma surra como Paulo e Silas receberam, foram jogados lá na prisão e começaram a cantar. Gente, quem canta depois de uma surra? Tem que ser pelo Espírito. E Paulo e Silas sangrando, cheio de gozo, cantando, meu Deus! Então, o gozo no sentido espiritual é resultado das boas novas. Vamos avançar rapidinho, porque já são 9h24. Gente, se a gente deixar, a gente vai embora nas águas dessa matéria. Você está ligado, isso mesmo. Quem está dormindo, acorda, pelo amor do Pai. Toma um cafezinho, abre os olhos, coloca um palitinho, tá? Você está ligado? É no canal das quintas-feiras, isso mesmo. Curso médio em teologia, com a matéria síntese do Novo Testamento. Nós estamos aqui para ficar acordado e ligado na santa palavra de Deus. Vamos lá. 4 contadores de uma mesma história. Inicialmente existe um único evangelho, ou seja, o anúncio de Jesus. Tudo o que ele ensinou e viveu foi registrado anos mais tarde pelos seus discípulos e outras pessoas que tinham interesse em preservar aqueles acontecimentos. Mais tarde, então, surgem 4 versões deste único evangelho: Marcos, Mateus, Lucas e João. A redação dos evangelhos não deve ser vista como uma precisão cronológica, nem sequer deve ser vista com uma exatidão histórica, mas como uma história sendo contada com um objetivo em mente: mostrar a boa notícia que Jesus habitou entre nós. Anote aí: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem caminhou com Jesus? Quem viu Jesus? Quem foi testemunha ocular com Jesus? Quem seguiu Jesus física e literalmente? Vamos lá. Dos 4... Não, os 4 não. Dos 4, apenas 2. Mateus e João, né? Mateus e João. Anote aí. Mateus e João viram Jesus, foram chamados diretamente por Jesus, caminharam com Jesus e aprenderam como testemunhas vivas do Senhor Jesus. Marcos e Lucas, não. Mas como é que eles escreveram 2 evangelhos poderosos, maravilhosos, em alguns pontos até detalhistas? Resposta: fonte da tradição oral. Ouviam histórias, e essas histórias eram contadas de avô para filho, de filho para neto e assim por diante. E documentação farta que chegou na mão desses evangelistas Marcos e Lucas. Então, a base da verdade ela tinha que ser confrontada por documentos, que eram esses documentos em grande quantidade que chegaram às mãos de Marcos e de Lucas, conferindo com a narrativa da tradição oral. Aí, na medida que eles foram conferindo, colocando lado a lado, aí chegaram à conclusão: é verdade, definitivamente, esta é a versão que aborda a vida do Senhor Jesus Cristo. Vamos entender, então, isso aqui. Para quem estes evangelhos foram escritos? Já vamos falar sobre isso. Tradição oral. Acabei de falar sobre a tradição oral. Esta fase da pregação, nos primeiros 30 ou 40 anos, é chamada de tradição oral. Alô? Nos 30, 40 primeiros anos do Novo Testamento, isto por volta do ano 40, ano 50, não tinha nada escrito como temos hoje na Bíblia Sagrada. Era tudo via boca e via ouvido. Interessantíssimo, nada escrito. Os apóstolos pregavam sem livro.
Hoje é confortável, né? Você estar com a Bíblia ou um livro de esboço, pregando à vontade. Mas os apóstolos eram, mente, comunhão com Deus e o que eles ouviam. Opa! Pois não havia livros do Novo Testamento. Pregavam apenas com base no testemunho. Eram testemunhas oculares. E com a luz do Espírito Santo que Jesus lhes havia prometido. Então, depender de Deus para pregar e ensinar era uma coisa violenta, não é como hoje, não é? Eu estudo no conforto do meu escritório, me fecho, me tranco, fico um dia inteiro, né, orando, lendo, estudando, mas os apóstolos não tiveram esse privilégio. Era na base do que eles ouviam. Preste atenção. Então, a capacidade auditiva deles era pelo menos 10 vezes mais aguçada do que a minha ou que a sua. Concorda com isso? Se não tinha nada escrito, era tudo na base do que eles ouviam. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Que a capacidade auditiva e de memória, gente, era uma coisa extraordinariamente linda. Claro, tinha a mão de Deus, tinha a graça de Deus, tinha a unção de Deus reforçando sobre isto, mas lembre-se que era uma coisa que hoje em dia nós não vemos. Só para você entender um pouquinho. Nós, seres humanos, temos 3 tipos de memória. Temos a memória auditiva, a memória visual e a memória motriz. A memória auditiva, você vai descobrir rápido. E a afetiva também, né, professor? Como? A memória afetiva. A afetiva, ela está ligada com a memória tátil, a memória motriz. Mas a memória auditiva, você vai descobrir. Quem aqui ouve na primeira e já guardou na mente? Alguém aqui entre nós? Não acredito. Ninguém tem memória auditiva aqui, gente? Não é sempre, não. Jesus, vou começar a orar para Jesus queimar aí os neurônios de vocês para ter memória auditiva. É quando quem canta, pastor. Se alguém cantar, aí tem. Ah, tá aí o negócio. Quem está no Ministério do Louvor e Adoração, músico tem que ter memória auditiva. Tem algum músico aqui entre nós? Nenhum. Por isso que não houve manifestações. Mas, geralmente, anote aí, todo músico, ele é obrigado, seja ele por chamado de Deus, seja ele por preparação profissional, ele tem uma memória auditiva excepcional. Já ouviram falar de Wolfgang Amadeus Mozart? Já ouviram falar? Mozart. A história ensina que Mozart deu um primeiro concerto ao piano ao rei Frederico I da Áustria. Sabe com que idade? 5 aninhos. Mozart não sabia ler nem escrever com essa idade, mas ele fazia de ouvido. Você conhece algum músico que canta e troca instrumento por ouvido? Alguém conhece? Eu conheço 5. É assustador. Não leem nada. Não leem absolutamente nada. É tudo de ouvido. Aprendem as notas de ouvido, usam os instrumentos de ouvido. Isso é um talento de Deus, não podemos negar. Isso é um talento. Isso é memória, parte da memória auditiva. Memória visual. Você, na primeira, olha e guardou. Alguém tem memória visual? Que também é chamada de fotográfica? Isso, graças a Deus, irmã Valéria. Oh, meu Deus, pensei que eu ia ficar sozinho nesse barco em Malaodiceia. Primeiro, você vê, pum, é assustador. A mim, com todo respeito, eu não sou melhor do que ninguém, mas me irrita quando eu estou na rua, vejo certos outdoors, é assustador. Chego em casa, parece que alguém meteu uma Polaroid no meu cérebro. Eu fecho, eu vejo a cara da pessoa, eu vejo o endereço, eu vejo o número de telefone, eu digo, Jesus, passa uma borracha, limpa isso aqui. Minha esposa já sabe, né? Quando ela tem que anotar um outdoor, olha ali, olha meu filho, olha aí, quando eu chego em casa, você viu o número daquela marca de panela da Tefal? Vi. Viu o endereço? Vi. Sabe, no telefone? Tenho. Vou te dar agora. É uma coisa, é natural, gente, é natural. Odeio números, mas pensa numa pessoa que guarda endereço. Alguém, meu filho diz, pai, se o senhor perder o telefone do seu GPS, não vai ter problema. Eu acho que não. Porque antes de inventar o GPS, eu memorizava aqueles mapas de plástico, né? Aqui nos Estados Unidos tinha uns mapas de plásticos dobráveis, não sei se alguns de vocês conheciam. Eu ficava 15, 20 minutos memorizando todo ele. Fechava. Eu conheci Nova York assim.
Memorizei em 2 dias um mapa de plástico. Me chamaram de louco. Mas eu nunca me perdi dentro daquele emaranhado que é Nova York. Em Nova York, a irmã Ana Paula mora perto de Nova York, é um gigantesco emaranhado. As estações do metrô, então, meu Deus, é um negócio de doido. É uma estação dentro da outra, uma linha dentro da outra. Vai entender aquilo ali. E eu levei 2 meses para entender. Bonitinho. Hoje eu caio ali em Nova York, parece que eu estou dentro do meu banheiro. Eu não tenho erro para chegar lá. Eu até hoje não entendo. O pastor já tem mais de 23 anos. Irmã, em 2 meses, eu rodei todas as estações do metrô de Nova York. Quando eu cheguei aqui, eu usava os mapas para procurar os meus trabalhos. Mas decorei todas as ruas que eu precisava. Mas é difícil, é difícil. Aquilo ali literalmente é uma rosca, uma coisa surpreendente. Mas não me pergunte, que eu consegui memorizar, memorizei. Isso é a memória visual. Agora, a memória tátil. Sim, diga. É engraçado, porque... E é uma coisa que a gente realmente nasce com isso, que eu chego no mercado, eu preciso de certas coisas, mas eu passo o olho em tudo e fico olhando. Pergunta quem faz compra aqui em casa, com toda a modéstia, sem nenhuma vaidade. Eu. Se depender de minha esposa para fazer lista, toma arrebentado. Minha esposa, o que é que está faltando em casa? Eu olho para toda a despensa, abro forno, vou em todas as panelas, vou na geladeira, eu faço um trabalho de detetive por 15 minutos. Na hora do mercado, você anotou, você escreveu, está tudo aqui. Ó. Pelo menos, se está falhando, eu tenho desconto, 62. Não tenho 40 nem 30, tenho 62. Semana passada, pela primeira vez, eu esqueci de 64 itens. Esqueci 2. Que foi o meu próprio leite de amêndoas e o meu adoçante stevia. Acredita? Quando eu chego em casa, está faltando o meu leite, está faltando o meu adoçante. Consegui colocar tudo na lista. Só faltou o meu adoçante e o meu leite. Rapaz, justo a coisa que eu mais preciso para me alimentar durante a semana. Finalmente, a memória motor, a memória tátil. As pessoas, por exemplo, que escrevem muito, tem essa facilidade de memorização. Não sei quantos aqui gostam de escrever, mas é fácil. Se você gosta de escrever, a tendência é você memorizar o que você escreve. Quem gosta aqui de escrever? Poucos. Eu motivo você. Não sei se você é do tempo da cartinha, né? Gostava de escrever. Meu Deus, eu creio que a pastora Vera se lembra, né? Lá no Brasil e outras partes do mundo, você pegar a cartinha, né? Mas hoje em dia o povo vai mais text message, computador, tudo, a vida ficou bastante facilitável, mas não deixa de escrever, deixar a sua assinatura bonita. Por que eu estou colocando isso? Porque no tempo dos apóstolos não tinha nenhum desses benefícios. Na verdade, eles usavam a capacidade da memória auditiva. Vamos dar um saltinho, rapidamente, porque já são 9h36. Havia uma expectativa de que Jesus voltaria dentro de pouquíssimo tempo e por isso as testemunhas oculares não achavam necessário registrar nada, porque o povo estava esperando a vinda de Jesus. Foi apenas com o passar dos anos e a morte e a prisão dos primeiros discípulos, apóstolos, que surgiu a necessidade de registrar tudo para as demais pessoas. As informações sobre Jesus começam a ser registradas por volta do ano 45 depois de Cristo, ou seja, praticamente 12 anos depois da morte de Jesus. Por aproximadamente 15 anos, a igreja dependeu exclusivamente da tradição oral. Vamos lá. Evangelhos sinóticos. Sinótico vem da língua grega e quer dizer sim. Sim no grego quer dizer mesma, parecido. Por isso a palavra sintomático, parecido com as mesmas características. Assintomático, nada parecido com as características. Então, sim, anote aí, ó, faz um highlight. Sim, S-I-N do grego, quer dizer mesmo e parecido. E óptico, quer dizer olhar. Eu aprendi o português de Portugal, então até hoje eu tenho dificuldade de dizer óptico, que no português do Brasil é óptico, correto? Mas no português de Portugal é óptico, tá? Então, as pessoas me chamam a atenção. Pastor, não, tá errado. É óptico, eu sei, mas é do português do Brasil. Eu aprendi o português de Portugal. Então, é fatal. É óptica, óptico, contacto.
não é? Meu filho me chama a atenção. Pai, não é contacto, é contato. Ué, é igual a palavra portuguesa facto. Não sei se vocês sabem, né? No português de Portugal, fato é terno, paletó. E facto é a palavra fato na língua portuguesa. Mas deixa quieto, a língua portuguesa vai enrolar sua cabeça. Estamos estudando teologia. A língua portuguesa é realmente fantástica. Vamos lá. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos porque têm muitos elementos em comum, como acabamos de falar. Cada um dos evangelhos sinóticos apresenta a história de Jesus de maneira parecida. Os 3 têm mais ou menos a mesma estrutura e têm várias histórias repetidas. Eles contam todos a mesma história, mas de perspectivas um pouco diferentes, acrescentando ou deixando de fora algumas partes de acordo com o objetivo do texto. Muitas vezes, a informação de um evangelho sinótico ajuda a entender a história contada do outro evangelho. Os 3 evangelhos sinóticos confirmam e completam a história de Jesus. Olha esse gráficozinho aqui, ó. Presta atenção nesse gráficozinho aqui, que vai te ajudar a entender bastante. Olha só. Mateus fala da infância de Jesus, Mateus capítulos 1 e 2. Mas Marcos já se omite. Já Lucas volta a falar da infância de Jesus nos capítulos 1 e 2. Mateus, Marcos e Lucas falam igualmente sobre o batismo de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas falam da tentação, falam do paralítico, falam da profissão de fé, falam do rico, falam de Zebedeus. Lucas já faz um pouquinho diferente, fala da resposta dos Zebedeus. E Mateus, Marcos e Lucas falam, de igual maneira, a morte do Senhor Jesus. Apesar de usar em relatos parecidos, cada evangelista apresenta para o seu público específico uma face de Jesus, segundo os propósitos evangelísticos. Voltando a Bartimeu, Mateus fala de Bartimeu, cego de Jericó, sendo ele um só. Mas Lucas fala de 2, mas não dá nome. Quem está falando a verdade? Os 2. Só que Mateus foca em um cego, Bartimeu, e Lucas foca em 2. Mesma coisa Mateus. Mateus fala de um endemoniado de Gadara, mas Lucas fala de 2. Quem está certo ou quem está errado? Os 2 estão certos. Só que Mateus foca um endemoniado e Lucas foca 2 endemoniados. Vamos passar para a página 13. Ó. Agora nós vamos entender o destinatário. Mateus escreve para os judeus. Maria, desculpa. Essa resposta aqui é o quê? Porque eu estou anotando. Ó, Mateus fala rico, Marcos fala do rico, rico também Lucas fala. Aí Mateus fala de Zebedeu, Marcos fala de Zebedeu, e a resposta é o quê aqui? A palavra Zebedeu, no grego, quer dizer... Não, resposta. A palavra Zebedeu, no grego, quer dizer resposta. Zebedeu, resposta. E Lucas já dá a tradução. Ao invés de repetir Zebedeu, ele traz resposta, que é bem interessante isso. Entendeu? Vamos lá. Qualquer pergunta é só gritar, gente. Que por enquanto, eu estou aqui na área. Mateus, escreve para quem? Mateus é redigido para os judeus. Por isso, Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Anote aí. A palavra reino aparece mais de 70 vezes no Evangelho de Mateus. A palavra reino aparece mais de 70 vezes no Evangelho de Mateus. Marcos. Para quem Marcos está escrevendo o seu Evangelho? Para gentios, mas está escrevendo para os gregos. E o grego, aliás, para os romanos, para os romanos. Marcos está escrevendo para os gentios, mas para os romanos. Na cultura romana, o escravo, o servo, era a mão de obra mais importante do trabalho e da prosperidade romana. Guarde isso. Na cultura romana, o escravo, o servo, era a mão de obra mais importante porque era a alavanca, era o motor que impulsionava a economia romana, a prosperidade romana. Por isso que Marcos, dirigindo-se aos gentios, apresenta Jesus como servo sofredor. Então, os romanos, quando leem Marcos, ficam impactados. Uau! Um servo sofrendo e servindo aos homens de igual maneira, que não é normal. Um escravo servir a todos ao mesmo tempo. Ele só serve a um único Senhor. Mas Jesus veio a servir a todos de uma só vez.
Lucas. Lucas escreve para os gentios, só que para os gregos. Lembre-se que os gregos tinham o hábito de focar a estética, o exterior, a beleza física, tanto do homem como a mulher. Lucas, ele apresenta que Jesus é o filho do homem, aquele que se identificava com a tristeza dos seres humanos, com a fraqueza dos seres humanos, com os pecados dos seres humanos, com as debilidades dos seres humanos. E isso, para os gregos, chama a atenção. Um filho de um Deus identificando-se com os homens. Então, nós vamos entrar mais a fundo na nossa penúltima aula, que é a próxima, quarta, tá? E agora nós vamos corrigir o nosso exercício. Irmã Isa, pode gritar. Pastor, só sobre o evangelho como é escrito, né? Mateus, pode-se dizer que é como se fosse um midrash, que é um modo de interpretação, um modo de comparação? Pode-se dizer que... De uma certa forma, sim, pelo fato que Mateus, ao escrever aos judeus, ele lança muitas figuras de linguagem. E dentre as várias figuras de linguagem que encontramos no Evangelho segundo São Mateus, nós vamos encontrar a comparação ou o paralelismo. Então, seria, de uma certa forma, sim, porque é um evangelho muito cultural à mentalidade do judeu. Nós, gentios, quando lemos superficialmente o Evangelho de Mateus, ficamos um pouco perdidos no que tange a sua interpretação. Quer um exemplo? Poucos de nós, se quiserem anotar, nós vamos terminar para corrigir os exercícios. Poucos, para não dizer pouquíssimos de nós, sabemos interpretar o capítulo 25, do versículo 1 ao verso 13, a parábola das 10 virgens. Mas no momento quando aprendemos a interpretar o capítulo 25, nós vamos descobrir algo fantástico. Sabe qual é o fato fantástico que tem ali dentro? As 3 etapas do casamento judaico, apontando para os 3 sinais do arrebatamento para a igreja, que a igreja não está vendo, que a maioria da igreja não está enxergando. Eu vou tirar uma oportunidade e vou postar no grupo um pequeno estudo bíblico de 2 páginas, mostrando a vocês as 3 etapas do casamento judaico, todinho ilustrado dentro do capítulo 25, do verso 1 ao verso 13 de Mateus. Para você ter uma ideia, nós estamos entre a 2ª e a 3ª etapa. A primeira etapa já passou, ó. Nós estamos entre a 2ª e a 3ª etapa do casamento judaico. Eu já fui a centenas de casamentos judaicos e já observei isso. É fantástico. Eu me emociono. Quando entra na 2ª etapa, eu começo a chorar. Assim vai ser o arrebatamento da igreja. Meu Pai Celestial. Entende? Então, confirmando o que a nossa irmã Isa está colocando, é um tipo de midrash, ou seja, de comparações. É cheinho de figuras de linguagem. A diferença de Marcos e a diferença de Lucas e a diferença, sobretudo, de João, que é o mais diferenciado dos 3 evangelhos. Alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? É só gritar agora, porque a partir desse exato momento, vamos aos exercícios, para você não ficar triste na hora da sua prova. Vamos lá. Vamos corrigir os exercícios? Coloque entre as chaves um X. Ó, isso aqui é para trabalhar na mente de vocês. Um aluno reclamou, bem chateado comigo. Pastor, o senhor está complicando a nossa vida. Como assim? Porque o senhor não coloca de uma vez só. C para certo e E para errado. Eu falei, irmão, isso é técnica de pedagogia. Aí ele ficou assustado. Como assim? É uma forma de provocar o foco e a atenção do aluno. Por isso que eu tive que trocar a nomenclatura, para você focar. Como, por exemplo, deixa eu dar um rápido exemplo. Normalmente, nós enxergamos com os 2 olhos, concorda comigo? Mas eu garanto que se você colocar um tapa-olho sobre qualquer um dos seus olhos por mais de 20 minutos, por mais de 20 minutos, você consegue enxergar. Mas depois de 20 minutos, eu te garanto, você vai ter uma incomodação visual tremenda. Primeiro, por causa da luz. Segundo, você vai perder 50% do seu foco visual.
Terceiro, a sua visão periférica, você perde 75%. Olha que lindo, porque Deus nos deu 2 olhos, para nos dar foco, nitidez e periferia. Mas isso é medicina. Mas eu amo ver essas coisas porque falam da criação de Deus. Então, eu uso essas técnicas bem simples para chamar a atenção do aluno, para averiguar até que ponto o aluno está focado, está prestando atenção e está procurando memorizar o que está se pedindo. Vamos lá. Coloque entre as chaves um X para certo e um O para errado. Eu vou dizer os números e você vai dizer se é X ou O. Vamos lá? Preparados? Número 1, X ou O? Ó. O. Número 2, X ou O? X. X. X? Eu falei mais de 50. Ó. A Mateus Reino aparece 50 vezes, ok? Reino dos Céus, 30 vezes. A primeira parte parece errada, não é verdade? Mas a segunda parte já neutraliza. Reino dos Céus, 30. Então eu coloco X. Eu pesquisei que aparece 31 vezes. Sim, mas o correto são 50. O correto são 50. Procurem 5 fontes. É interessante que certas pesquisas, para confirmar estatísticas bíblicas, eu recomendo que você use 5 fontes. Não use a fonte que eu vou lhe dizer agora, Wikipedia. Não use. Não use. Wikipedia é 30% verídico. A fonte mais verídica chama-se Enciclopédia Britânica. Vai lá no Google, coloca Enciclopédia Britânica. O nível de acuracidade, de veracidade, é de 98%. É quase infalível a Enciclopédia Britânica. Não use o Wikipedia. Outro site muito bom, Webster.com, do dicionário Webster, da língua inglesa, que tem também em português. É interessante termos pelo menos 5 fontes de pesquisa para fazer a confrontação. Então, o número 2 é X, certo? Agora, olha essa aqui, número 3. X. Somente Mateus e Lucas temos a visita dos magos e a fuga do Egito. Não corresponde à verdade. Então, número 3 é O. Número 4, X ou O? Tá errado. O Ince tá ligado, gente. O Ince, depois que chegou do trabalho, tomou um banho, comeu uma boa comida, ninguém segura o Ince. Número 4, O. Número 5, X ou O? Continua O, mas estamos no império do O. Número 6, X ou O? Vocês estão espertos. Número 7, X ou O? X. X. Número 8, X ou O? X. X. A antiga tradição afirma que Marcos foi um companheiro de fato de Pedro, razão porque seu livro é chamado do Evangelho de Pedro por alguns escritores antigos. Porque lembre-se de João Marcos. João Marcos acompanhou a Pedro, foi discípulo de Pedro. Número 9, X ou O? Errado. Número 10, X ou O? Lucas, o médico amado, é também o autor de Atos, ok? Mas o problema está aqui, ó. Ambos os livros estão dirigidos a diferentes pessoas. Errado. A quem Lucas dirige? Lucas e Atos. Quem se lembra? Teófilo. Teófilo. Alguém se lembra o significado do nome Teófilo? Amado de Deus. Amigo de Deus. Porque Theo vem de Theos, Deus. Filo vem de Filós, amigo. Então, Teófilo, amigo de Deus. Então, número 10 está errado. Número 11, X ou O? X. X. 13, X ou O? 12. 12, perdão, obrigado. 12, X ou O? O. 13, X ou O? X. X. 14, X ou O? X. X. Corretíssimo, X. 15, X ou O?
X. X. Com cuidado aqui, ó. 16. XOO. O. Ó. 17. XOO. X. X, corretíssimo. 18. XOO. O. Ó, errado. Errado. 19. Voltamos aqui, ó. Número 18. Ó, errado. 19. XOO. X. X. E 20. XOO. Ó. O. Ó. Para quem se perdeu na neblina. Ó. Alguém se perdeu na neblina, eu vou repetir. 1. Ó. 2X. 3O. 4, 5 e 6 é só O. 7 e 8, X. 9 e 10, O. 11X. 12O. 13, 14 e 15, X. 16, O. 17, X. 18, ó, 19x e 20. Para terminar tudo, ó, graças a Deus. Alguma dúvida? Tudo certinho? Anotado aí? Não perca o bonde. Ou seja, essa aqui é a base da prova. A prova vai sair daqui. E você... Ana Paula já está... Ela está numa alegria, sabe por quê? Porque ela está se despedindo dessa turma. Por isso que ela está numa alegria, né? Mas ela não sabe de nada. A turma da segunda é um turbilhão de... São mais de 30 pessoas, irmã Ana Paula. E, ó, e a matéria está pegando fogo. A matéria está pegando fogo. História de Israel. Estamos estudando uma matéria, graças a Deus, que está sacudindo os corações ali dos irmãos do médium em teologia. Gente, chegamos ao final. Queria continuar, mas tem jeito não, né? Temos horário, já passamos 10 minutinhos, nos desculpem, era para terminar 10 minutos, né? A nossa irmã brasileira do Brasil, irmã Verônica, está lá, ó. Vai dar 11 horas da noite, ela está ligadinha igual a vagalume, graças a Deus, né? E vamos entrar aqui em 10 anos. A prova é semana que vem, né, professor? Como é que é? A prova é quinta-feira que vem? Não, dentro de 2 quintas. A próxima quinta, temos mais 2 aulas, né? A próxima quinta é a penúltima. Então, de hoje a 2 semanas, ó, amole o facão, dê aquele sorriso, porque é o dia que mais gostamos, damos gargalhada, né? É o dia da prova, né? Tem aluno que vem com o rosto assim, já com torcicolo, né? Pensando que... Esses dias eu encontrei no metrô de Boston, só para terminar, uma senhora com uma máscara e por lado de fora, assim, ó. E eu não estava entendendo, a máscara era tão transparente, mas aquela mulher está com um torcicolo na boca. Eu enxergo mal com óculos, né? Me aproximei dela, falei, uma máscara com o formato de uma boca aberta com os dentes. E eu estava estranhando dela, porque ela estava assim, paralisada, mas era uma máscara. Falei, Jesus, me deu vontade de dizer, senhora, onde você comprar essa máscara? Que eu vou gostar de usar de uma dessa, né? Com um sorriso desse tamanhão, né? Tipo o sorriso do Coringa, mas tudo bem. Então, nesse dia, você vai estar sorrindo assim, né? Que é o dia da nossa prova, é o dia que o aluno se sente mais alegre porque está, dessa forma, dando a sua avaliação final. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, irmã Alan. Prazer grande conhecer a sua pessoa, que a sua digníssima senhora, né, seja a sua motivadora, a sua alavanca. Amém, né? Amém. Seja essa mulher de Deus aí do seu lado para dizer, amor, vamos estudar, amor. Chegou a nossa hora. Pelo pouquinho que eu conheço a sua esposa, a irmã Isa, olha, vai dar uma motivação no irmão, que misericórdia, né? É mesmo, já está dando. Vai ser bonito o dia que eu ver a formatura de vocês, daquele canudão na mão de vocês. Rapaz, valeu a pena. Valeu a pena, marido e mulher Chamado juntos. pastoral, pastor, tem que empurrar na teologia. Graças a Deus. E a senhora vai jogar lenha e vai queimar forte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Laodiceia, muito obrigado pela sua presença. Feliz de saber que o seu menino está se recuperando e vai se recuperar aí para melhor. Irmã Verônica, obrigado pela sua presença. Irmã Valéria, foi difícil, mas deu certo. Na próxima vez, a senhora faz um testezinho antes, né? Para a senhora não ficar perdida. Porque é complicado às vezes, eu entendo, é complicado às vezes entrar de uma vez só. Renato, que Deus me abençoe ter um
uma barba bonita dessa e um cabelo desse, a ti também, né? Te deu o dobro de barba e o dobro de cabelo. Irmã Ana Paula, obrigado pela sua presença, né? No dia da nova apostila, nós vamos fazer aquele combinado, né? Mandar a nova apostila, né? do médio com aquele livro abençoado que eu tenho certeza que a senhora vai devorar em 2 dias. Obrigado, Amém. irmã Cristiane, pelo seu esforço. Valeu a pena. Obrigado, irmã Cássia. Chegou hoje um pouquinho atrasada, mas o importante é que chegou. O Wince ficou lá no escurinho, né? O Wince não é brinquedo, não, né? Estava tudo escuro, estava tudo claro. Ele disse: não, vou fazer uma diferença agora legal. E apagou a luz. Só está o sorriso branco do Wilson ali no escuro, né? Valeu, Isso é coisa da irmã Vanessa. A irmã Vanessa dá esses toques, até esses toques quem dá é ela. Pastora Vera, obrigado. Muito bom ter revisto a senhora no domingo passado. Fiquei muito emocionado. Minha esposa ficou triste da vida que não esteve comigo e soube que a senhora esteve lá. Oh, meu Deus! Perdi de ver a mulher de Deus. Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Vamos agradecer ao Senhor com uma palavra de oração, pedindo que a sua bondade, sua misericórdia nos acompanhe. Pastora Vera nos estará dirigindo uma palavra final de oração, de despedida. Pastora Vera, por gentileza. Senhor, nosso Deus, Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, por mais essa aula, Senhor. Por onde nós conseguimos, ó Deus, aprender tantas coisas. Tem sido tão bom, tão maravilhoso para Aleluia. nós, ó Pai. Ó Deus, agora, Senhor, nos despede em paz, ó Pai. Nos guarda, Senhor Jesus, ó Pai, nesta noite. Nos dê o descanso. Que amanhã seja um dia de vitória para todos Aleluia. nós. Que o Senhor, ó Pai, nos dê saúde, Pai. E que o Senhor, ó Deus, abençoe cada um, Pai, que faz parte desta escola bíblica, dessa escola teológica. Abençoa o pastor, ó Pai, pastor Luiz Prestes, que tem nos ensinado, que tem sido, ó Pai, uma bênção nas nossas vidas, ó Deus. Nos despede em paz. E nós te damos graça pelo privilégio, por termos saúde e podermos participar, Senhor. Nos dá força, nos dá sabedoria para aprender, Senhor Jesus. Abre a nossa mente, o nosso coração para nós entendermos e dá-nos, Senhor Jesus, ó Pai, o desejo de aprender mais e mais da tua tão maravilhosa palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, meu Deus, e nós te agradecemos por esta aula e por todos os alunos que estão aqui presentes, Aleluia. Pai, no nome de Jesus. Amém. Se em 2 horas você quiser, vai estar lá no grupo postado o link desta aula gravada. Fique à vontade, Deus lhe abençoe. Vamos então pronunciar o nosso lema: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A honra, a glória e o poder. poder para sempre. Vocês são os melhores. Guardem isso. E Jesus é o melhor dos melhores. Deus nos abençoe. Bom descanso, uma excelente semana. Até a próxima quinta, se Deus quiser, dia 16 de setembro. Amo vocês em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Bom descanso a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe.